Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, te agradecemos por mais um dia de vida, Pai. Te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de estar te adorando, bendizendo o teu nome, meu Pai. Dizendo o quanto tu és maravilhoso, o quanto necessitamos de ti, Senhor. Pois sem ti nós não somos nada, Pai amado. Senhor, obrigado, Pai amado, por teu Espírito Santo, meu Deus, nos chamar aqui para te louvar, para te engrandecer, Senhor, para te agradecer, Pai, pois tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai amado. Pai, obrigado por esse devocional que estamos fazendo, Senhor. Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, nos dê sabedoria, Pai, entendimento, compreensão, Senhor, e humildade, Pai. Humildade para saber que sem Ti nós não vamos entender a Tua palavra, Senhor. Precisamos, Senhor, de conhecimento, precisamos de Ti conosco, Pai amado. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a andar nos Teus caminhos retamente, Pai amado. Nos ajude, Senhor, a ser fiel a Ti. Nos ajude a amar o nosso próximo, Pai amado. Nos ajude, Senhor, a Te procurar cada vez mais, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a renunciar aos nossos desejos e viver para Ti fielmente, Pai. Senhor, nos use, Senhor, para que Tua palavra, Teu Evangelho, Senhor, chegue àqueles lugares que ainda não Te conhecem, Pai. Que Tua palavra chegue lá, Senhor, e faça transformações nessas pessoas, Senhor, nesses lugares também, Senhor. Que possam, Senhor, Te reconhecer como o único suficiente Salvador da vida deles, Pai. Que eles possam, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. E aquelas pessoas, Senhor, que Te conhecem, mas estão distante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa fazer transformação também, Senhor, e que elas possam, Senhor, abrir os olhos delas e reconhecer que sem Ti não há salvação, Senhor. Sem Ti não há caminho, Pai amado. Pois Tu, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por nos trazer aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Salmos 27. Salmos 27, versículo 14. Mas nós vamos ler todo o salmo, tá bom? Que diz assim: Segurança em Deus. Uma introdução desse capítulo, desse salmo, diz assim: hino de confiança e coração de súplica. Aí ele dá umas referências, que é versículos 1 a 6, que é hino de confiança, e capítulo 3, versículos 2 e 3, e Salmos 91. E oração de súplica, versículo 7 a 12.
e Salmo 3, versículo 1. Parece que se trata de dois salmos que foram unidos num só. Os versículos 1, o Salmo 13, versículos 1 a 4, voltam a falar sobre a confiança em Deus. Na verdade, é os versículos 13 e 14 desse salmo. Voltam a falar sobre a confiança em Deus. E os salmos inicia assim: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa, para sentir que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação em tempos difíceis. Ele me esconderá no seu abrigo, ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste: venha me adorar. Eu respondo: eu irei te adorar. Ó Senhor Deus, não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes cair, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Amém. E guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos, que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Amém. E o devocional diz assim: esperar pode parecer algo fácil, mas é uma das posturas que um soldado cristão aprende com anos de ensino. Marchar rapidamente é muito mais fácil para os guerreiros de Deus do que permanecer parado. Há horas de perplexidade, quando o espírito mais disposto, ansiosamente, desejoso de servir ao Senhor,
Há horas de perplexidade, quando o espírito mais disposto, ansiosamente desejoso de servir ao Senhor, não sabe que papel exercer. O que fazer então? Atormenta-se pelo desespero? Recuar com covardia? Virar à direita com medo? Ou precipitar-se na presunção? Não, simplesmente esperar. Espere, no entanto, em oração. Clame a Deus e desdobre o caso diante dele. Diga-lhe qual é sua dificuldade e suplique por sua promessa de auxílio. Em dilemas entre um dever ou outro, é doce ser humilde. É doce ser humilde como uma criança e esperar pelo Senhor com simplicidade de alma. Certamente é melhor para nós, quando sentimos e conhecemos nossa insensatez e estamos profundamente dispostos a ser guiados pela vontade de Deus. Porém, espere em fé. Expresse sua firme confiança nele, pois a espera infiel e sem confiança não passa de insulto ao Senhor. Acredite que se ele o mantiver parado, mesmo que até meia-noite, ainda assim, ele virá no momento certo. A visão virá e não tardará. Espere com paciência, apaziguado sem rebelar-se, por estar sob aflição, mas bem dizendo o Senhor por isso. Jamais murmure como os filhos de Israel fizeram com Moisés. Nunca deseje poder voltar ao mundo novamente, mas aceite a situação como ela é e coloque-a da maneira como se apresenta, com simplicidade e com todo o seu coração, sem nenhuma obstinação, nas mãos do seu Deus da aliança, dizendo: Agora, Senhor, não a minha, mas a tua vontade seja feita. Eu não sei o que fazer. Sou levado a extremos, mas esperarei até que o Senhor liberte o rio, ou faça meus inimigos recuarem. Esperarei, mesmo que o Senhor me faça esperar por muitos dias, pois meu coração está fixado somente no Senhor. Ó Deus, e meu espírito espera pelo Senhor, na convicção plena de que serão minha alegria e minha salvação, meu refúgio e minha fortaleza. Amém. Vamos para a leitura em Jó. Jó capítulo 36. Quarta fala de Eliú. Uma introdução que vai do versículo 1 ao 37,
diz assim: a quarta e a última fala de Eliú abrange os capítulos 36 e 37. Primeiro, ele continua a fazer a defesa de Deus no capítulo 36, nos versículos 1 a 4. Segundo, Deus é justo. O orgulho e o pecado causam o sofrimento. Capítulo 36, versículos 5 a 15. E terceiro, o sofrimento de Jó é uma lição de Deus para ele. Capítulo 36, versículos 16 a 21. Quarto, Deus é poderoso, sábio e digno de louvor. Capítulo 36, versículos 16 a 26. Quinto, o poder de Deus se revela nas tempestades. Capítulo 36, versículos 27 a 37. Sexto, uma série de perguntas mostra que Jó não é capaz de dialogar com esse Deus. Capítulo 37, versículos 14 a 20. E sétimo, volta ao tema inicial de capítulo 36, versículos 1 a 4. Deus é poderoso e justo. Capítulo 37, versículos 21 a 24. E o capítulo inicia. Capítulo 36. Eliú continuou a falar. Ele disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo o que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Deus protege e Deus castiga. Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo. E sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos. Deixa que eles governem como reis. E assim tenham uma alta posição para sempre. Mas, se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhe mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então têm paz e prosperidade até o fim da vida. Mas, se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Jó, Deus o livrou dos perigos
e o deixou viver em segurança. À sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. Mas você foi julgado e condenado, e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite, em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus! Como é grande o seu poder! Como é grande o poder de Deus! Quem é capaz de governar tão bem como Ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-los de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que ele faz. E você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. O poder e a majestade de Deus. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito. E depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu, onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si. Mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos e lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 36. Capítulo 36, versículo 5. Não despreza ninguém. Deus não trata ninguém como um inimigo, como Jó disse. Referência Jó capítulo 13, versículo 24. Deus não faz diferença entre as pessoas. Ele trata a todos igualmente, à luz da sua lei. Capítulo 36, versículo 9. Deus lhes mostra. Referência. Jó capítulo 33, versículos 15 a 17. Capítulo 36, versículo 11. Paz. Referência. Salmos 29, versículo 11. Capítulo 36, versículo 12. Atravessam o rio. Na literatura de alguns povos antigos,
Disse que a alma é levada para um rio com destino à morte. Capítulo 36, versículo 17. O castigo que merece. Eliú dá um alerta para que Jó evite a sedução das riquezas, versículo 18. E diz que ele está sendo castigado por causa da sua maldade, versículo 21. Capítulo 36, versículo 18. Dinheiro para torcer a justiça. O suborno é condenado nas Escrituras. Êxodo capítulo 23, versículo 8, e Deuteronômio capítulo 16, versículo 19, e Provérbios capítulo 15, versículo 27, e Isaías capítulo 33, versículo 5. Muitas riquezas. Jó tinha dito que nunca confiou nas riquezas. Jó capítulo 31, versículo 24. Capítulo 36, versículo 23. Ninguém pode dar ordens a Deus. Referência: Jó capítulo 9, versículo 12. Capítulo 36, versículo 26 de Jó. Ele é grande. Referência: Jó capítulo 9, versículo 26. Jó capítulo 26, Jó capítulo 9, versículo 10. Capítulo 26, versículo 14. Capítulo 37, versículo 23. O tema da grandeza de Deus é exposto nos capítulos 38 e 39. E por fim, capítulo 36, versículo 27. Água e chuva. Referência: Jó capítulo 26, versículo 8. E é isso, gente. Capítulo 36 de Jó. Que Deus os abençoe.